Oi, gente! Ótima tarde para vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje falando de viagem. É isso aí. Tem dica de viagem para essa época do ano. Para onde ir neste outono e inverno? Vamos descobrir juntos. E também vamos descobrir tudo sobre extensão de cílios. Quem pode colocar? Quais são os cuidados para mantê-los mais bonitos e saudáveis por mais tempo? As dicas vêm já já. Tem alguma dúvida sobre esses temas? Já pode mandar sua pergunta no nosso WhatsApp DDD 11 número 3337-5886. Siga a gente nas redes sociais, a RIT, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E se por acaso você quiser assistir ao nosso programa, não está em casa, não tem uma televisão por perto, dá para assistir pela internet, dá para assistir pelo celular, é só acessar o site da HIT, hittv.com.br. Bora começar falando de beleza, falando de autoestima. Tem alguém aqui que trabalha com isso, levanta a autoestima da mulherada. Ela é a Tainá Neri, que é designer de cílios ou lash designer. Muito bem-vinda, Tainá. Obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso te receber. Eu não falei errado não, né? A gente está aqui falando de autoestima. Exatamente. De realce da beleza natural da mulher. É o principal, a extensão de cílios é só um coadjuvante, mas a autoestima é o principal trabalho. Esse é o seu trabalho, né, menina? Isso E eu mesmo. vi que você trabalha ali com todos os detalhes para realmente alcançar isso, né? Fazer com que a mulher se sinta mais bonita, se sinta confortável com o seu trabalho, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho já sobre isso, né? Você desenvolve aí o brilho no olhar, não é isso? Exatamente, é toda a personalização do olhar da mulher para que ela possa ter praticidade no dia a dia e juntar, né, o combo da beleza com a praticidade, porque hoje em dia a mulher moderna precisa disso, né? Com muitas coisas para fazer, quanto mais prático, melhor. E é muita praticidade mesmo, viu, gente? Porque a impressão que dá é que a mulher que tem extensão de cílios já acorda maquiada, não é? Sim. A gente tem essa impressão. Exatamente, e aí precisa fazer menos passos na maquiagem, né, para que você se sinta ali realmente completamente arrumada. Então acaba diminuindo um pouco o trabalho também da maquiagem por ter essa impressão. É verdade, gente. E assim, eu vejo muitas mulheres que têm extensão de cílios que muitas vezes nem usam maquiagem. Já Sim. acordam ali, fazem a hidratação, fazem ali a skincare, depois passa muitas vezes aquele protetor solar com cor, já resolveu, é um batonzinho, acabou. Faço isso, Não protetor é? labial, protetor solar com cor, penteia a extensão e tá pronto. Ah, precisa pentear. É, né, porque às vezes dá aquela bagunçadinha, fica tudo emaranhado, aí você dá uma penteadinha assim e tá tudo bem, bem rapidinho. Eu não tenho, porque ainda tenho dúvidas sobre esse assunto, mas Tainá Neri está aqui justamente para esclarecer essas dúvidas, né? Antes de qualquer coisa, Tainá, eu queria saber quem pode fazer. Tem alguma restrição? Todo mundo, todas as mulheres que quiserem fazer, podem aplicar a extensão. Algumas restrições de saúde, no caso, né, se alguma restrição médica, algumas doenças oculares também proíbem esse procedimento, mas tem ressalvas também que podem ser feitas, por exemplo, em gestantes, né, com liberação médica, tomando os cuidados e tendo as precauções. E se alguém tiver algum histórico de alergia também, tomando as devidas precauções, fazendo os testes devidos, tem como fazer, é tranquilo. É isso aí, gente. Mas ainda tem gente que fala assim, ah, não, extensão de cílios não, é muito artificial. E não é, evoluiu muito, né? Graças a Deus o mercado evoluiu muito, a gente tem diversas técnicas para todos os gostos, porque vamos falar, nem toda mulher, não somos todas iguais, tem uma que é mais clean, outra que é mais marcante, e hoje o mercado já atende diversas técnicas, tem para todos os gostos, desde o mais natural até o mais marcante, mas tem um pontinho que é bom ressaltar, que é o visagismo. Se o visagismo for bem aplicado, né, se o estudo do seu rosto for feito, as proporções do seu rosto tiver tudo certinho com os cílios, vai ficar bonito independente do volume que você escolher. Então, vai ficar harmônico com o seu rosto, né? Como é que você analisa isso, Tainá?
técnicas são técnicas visagistas. Assim como um cabeleireiro sabe qual corte combina com você, uma personal stylist sabe que cor de roupa combina com você, a sobrancelha combina com você, a extensionista de cílios também tem que saber quais as proporções do seu olhar, tamanho, inclinação, tudo isso são estudos visagistas que ajudam na aplicação para que fique harmônico independente do volume que você escolher. E aí, gente, tem toda uma anamnese Tem. quando a cliente chega lá no seu estúdio, né? Tem toda uma anamnese não só por questões de saúde, porque a anamnese geralmente ela é associada, né, Sim. a questões de saúde, mas também como questão do dia a dia, igual você me contou aqui um pouco mais cedo sobre você se maquiar todos os dias. Às vezes tem uma mulher que faz uso de óculos, trabalha no escritório, então essas coisas estão todas personalizadas para o seu dia a dia e também para o seu histórico de saúde, que é muito importante, porque apesar de estarmos falando de beleza, não tem como separar a saúde da beleza, né? Tem que andar junto, porque sem saúde não vai adiantar. Exatamente. Eu vi lá que tem perguntas com relação à alergia, mas também sobre os gostos da pessoa, né? Sim. O que ela gosta mais, qual o objetivo que ela quer atingir. E é aí que você vai trabalhar esse visagismo. É aí que trabalha o visagismo. O visagismo, ele vem pela análise facial, né, da pessoa e também pelo gosto, igual você falou, as preferências, né? Às vezes tem uma pessoa que usa óculos, então a extensão vai ter que ser um pouco menor para não bater. A preferência dela de se é que ela quer algo mais chamativo, às vezes para um evento. Eu tenho clientes que mudam o modelo de cílios de acordo com a ocasião. Então eu vou para um casamento, vou colocar uns cílios mais chamativos. Dia a dia, uns cílios mais... e também tem contrastes também, né? Que hoje já existem cílios marrons, que ajudam no contraste para as pessoas que têm a pele mais clara, cabelo mais claro, mas também atende a todos os tipos de pele, podendo deixar um contraste menor e mais suave. É isso aí, gente. E aí, como você disse, tem para todos os gostos. Sim, tem para todo mundo. E tem o tempo, né? Ele foi evoluindo, né? Com Sim. o tempo, os cílios foram evoluindo. Ficam cada vez mais naturais, se for da vontade da pessoa Sim, ter esses se cílios mais for. naturais, né? Mas a verdade, gente, é que todo o resultado é lindo e seu trabalho é maravilhoso, viu, Tainá? Obrigada, A gente tem obrigada. algumas imagens, inclusive, dos antes e depois das suas clientes. E eu vou pedir para o nosso diretor, por favor, colocar na tela já, para a gente já mostrar o resultado do trabalho aí da Tainá. Olha lá. Essa é uma técnica bem natural que realça a parte externa do olho. Então, a cliente não queria todo o realce, ela queria realçar ali, dar aquele efeito gatinho, sabe? Quando você passa o delineado só na ponta. Então, a extensão de cílios também é capaz de fazer esses efeitos, E né? fica bem natural, né? Bem natural. Realça só o canto externo ali. Um efeito delineado. Maravilhoso. Cada tipo de cílio é uma técnica diferente, é isso ou não? Existem diversas técnicas no mercado, né? Então, eu trabalho com uma técnica de alta durabilidade. Então, essa é a especialidade no meu estúdio, né? A partir de 30 dias. Mas existem outras técnicas no mercado que têm diferentes efeitos e durabilidades. Tá. E aí, dentro dessa de alta durabilidade, eu entrego diferentes modelos, que são o volume e o formato. Então, isso que muda. É a mesma técnica, varia o volume e o formato. Então, Nesse caso, esse gatinho. que a gente mostrou é um formato, hoje ele no mercado ele é chamado efeito sirena, que é o efeito sereia, que é só a cauda, né, dos cílios. Então esse é o efeito. Agora a gente já tem o mais marcante ali, né? Esse é o delineado, mas é o completo. Você vê que ele pega no olho inteiro, então ele dá esse efeito lift para cima. Ele é um modelo diferente, uma curvatura que não é igual a do cílios natural, mas é para dar esse efeito bem delineado no olhar da cliente. Que parece simplesmente que ela passou ali a máscara de cílios e saiu plena, não é com Sim. seus próprios cílios, porque não Sim. é aquela coisa assim muito volumosa, né? Não, fica bem Então natural. realmente tá bem natural, né? Eu gostei bastante desse, É bem viu? preenchido, mas ficou bem natural mesmo. Um olhar maravilhoso que ficou ali da modelo, né? Isso mesmo. Temos mais imagens? Esse já é o cílios marrom. Vê que não tá preto ali o olho, os cílios dela inteira. A gente colocou os cílios marrom para combinar ali o contraste do cabelo, da pele, do olho. E também
você vê que o formato do olho, ele até dá uma levantada, porque o olho dela sem os cílios, ele tem uma quedinha no final. Você percebe? Verdade, que a sim. pálpebra dá uma quedinha e olha a extensão de cílios como disfarça e dá um efeito de que o olhar dela está mais aberto. Ficou linda. Essa daí ela fez até a sobrancelha também, né? Eu faço o combo lá no meu estúdio, né? É? Pra dar o completo e a gente faz a sobrancelha já pra ficar o depois completo. E qual a técnica da sobrancelha ali que eu já fiquei curiosa? No caso dela, a gente fez o brow lamination porque ela não tem muito volume na sobrancelha. Tinha uma sobrancelha muito clara e muito fina. Aham. Então a gente fez o brow lamination para dar essa impressão de uma sobrancelha mais volumosa e fez também o design com rena, que antigamente rena a galera associava aquele marcadão, sobrancelha da Nike, que a gente fala, né? Mas a gente consegue já trazer técnicas naturais. Nossa, ficou perfeito. Vou pedir para colocar mais uma vez na tela, por favor. Eu gostei demais do Gostou? olho dessa modelo, Olha só, menina. a sobrancelha Mudou, dela. Transformou por completo. E não é micro, não é nada E feito assim. esses pelinhos da sobrancelha dela que estão mais levantados assim? Foi a brow lamination que fez, é o resultado da mesmo? brow Olha que lamination. técnica. A gente levanta para dar essa sensação de uma sobrancelha mais volumosa, mais desenhada. Você vê que a sobrancelha dela natural não tem um formato, né, definido, por conta da claridade dos pelos, né, e do formato também. Então a gente dá essa levantada para delinear mais, deixar uma sobrancelha com efeito mais volumoso, mas sem utilizar nenhum tipo de micropigmentação nem nada, só o lash lift mesmo. Eu fiquei até curiosa para ver o rosto dessa pessoa, porque deve ter mudado demais. Mudou, Né? Aqui mudou. a gente só tá vendo Um um olho, né? Eu até tenho outros resultados, né, que mostra o olho inteiro, né? Mas esse daí veio só um olho. Nossa, mas essa moça deve ter ficado muito diferente, né? Vai sair na rede social o resultado desse antes e depois aí. Olha, depois vocês acompanhem, já vou ver aqui a rede social, inclusive, para que você possa acompanhar aí na sua casa, @estudio.tainaneri com YY. Então, estúdio.tainaneri, você já está tendo aí na tela, porque ela já está prometendo Sim, eu posto que vai tudo divulgar. que eu posto lá. Vai divulgar depois o resultado aí dessa transformação que ela fez, que ficou maravilhoso, viu? Ficou Parabéns bonito, pelo seu obrigada, trabalho. Obrigada. Temos mais imagens. Vamos ver e comentar? Olha lá essa. Essa daí eu acho que, não sei se a gente tem aqui, mas eu tenho os dois olhos dela. E aí também foi um combo de cílios e sobrancelha. Acredita que esses cílios é marrom? Não parece, O menina. mesmo que eu utilizei na modelo passada. Nossa, mas não parece nem um pouco. Por quê? Como ele tem baixo contraste na cor dos cílios, ele meio que faz um contraste com o tom da sua pele. Ele Olha. deixa mais suave do que o preto, mas ele traz esse contraste com a sua pele. Então podemos ver uma pele mais escura, um tom de cabelo muito mais escuro, com os mesmos cílios. E ver também que o mapeamento mudou de um olhar para o outro. Ver que o mapeamento dela é mais puxado, mais Sim. gatinho, e o outro é mais redondinho para arredondar o Sim. olho. Então, cada olho Aí, ó, é os cílios marrom. ficou linda a modelo Sim. também, né? Então, aí tem o visagismo aplicado, né? O formato do olho dela pedia um formato de cílios diferente. Mesmo sendo o mesmo fio, a mesma técnica, a mesma cor, o formato, o rosto de cada um é individual. E é aí que vem o visagismo. É isso aí. Mais uma imagem na tela? Olha lá. Ah, lembra aquele olho que a gente falou que você falou que ficou bem natural, que eu falei que é o efeito delineado? Aham. Essa daí é a modelo por completo. Olha ela, linda também. E ficou com os cílios assim, bem sutil, né? Muito. E aí esse efeito, o olho dela naturalmente é um olho mais arredondado. Esse efeito dá uma delineada e dá uma fechada no olhar, então fica aquele olhar mais elegante, né? E é visível isso mesmo. Temos mais uma foto? Mais uma imagem, antes e depois. Agora os dois olhos, né? Naquela lá. Que a gente fez cílios e sobrancelha. Agora com os cílios detalhes, marrom. né? Vê como muda o olhar da pessoa. Nossa, muda demais. E a gente viu ali a foto, né, do rosto da pessoa. A gente vê que realmente realça a beleza natural da pessoa, né? Exatamente. A intenção não é deixar nada artificial, mas realçar o que você já tem de melhor. E outro questionamento que o pessoal faz, Tainá, é se por acaso não danifica os fios naturais. E aí?
Mito ou verdade? Mito, a prova viva de que as extensões podem ser sim saudáveis se feitas da maneira correta e se tiver os cuidados adequados em casa. Então, dá uma olhadinha também na minha rede social, eu tenho um destaque só sobre isso, que fala sobre não danificar. Eu sempre falo que um dos pilares do meu trabalho é a saúde, né? A beleza, porque ninguém vai querer fazer coisa feia, e a durabilidade, mas a saúde está lá presente. Se eu não tiver uns cílios saudáveis, eu não vou ter uma extensão bonita e muito menos duradoura. Então eu preciso seguir protocolos para que a saúde do fio seja preservada ou até mesmo melhorada durante o processo de uso de cílios. Então isso é totalmente mito e a gente tem muitos protocolos que podem ser e devem ser usados antes, durante e depois do procedimento para que isso seja feito. E não precisa nem dar uma descansada entre uma colocação e outra, entre uma extensão e outra? Isso também dá é uma para colocar dúvida, um atrás né? do outro? É uma dúvida comum. Eu, por exemplo, eu coloco extensão de cílios seguido desde 2021 e nunca tirei. Tenho fotinho dos meus cílios naturais e ele é muito forte, muito volumoso. Porque o que acontece? O nosso cílios, ele não respira por oxigênio, ele respira por circulação sanguínea. Então, os cílios, o bulbo, ele se reabastece por circulação sanguínea. Então, a gente não precisa tirar para que ele respire. Desde que os protocolos sejam seguidos, tenha espaçamento certinho entre a extensão, a pálpebra, tenha limpeza feita corretamente, não precisa tirar para respirar. A pessoa, quando vai fazer extensão de cílios, está de olhos fechados, não pode ver nada, né? E eu tenho certeza que muitas se questionam, como é que está sendo feito? Sim. Né? Então, você pode pelo menos dar um panorama pra gente de como que é feito, quanto tempo demora. E aí, depois você fala da limpeza, dos cuidados. E como é que você faz durar 60 dias? Até 60 dias esses cílios. Segredo. Então, vamos lá, por partes, né? Como que é feita a aplicação? Eu sempre me preocupo muito com a experiência total da cliente. Então, eu tenho uma maca, né? Que ela fica confortável. Tem massagem na maca e ela fica ali de olhinho fechado para não ver nem o tempo passar. Então, é todo um ambiente preparado para que não seja só um procedimento estético, mas seja o tempo que a mulher reservou para ela estar ali em silêncio. Imagina, muitas mães hoje em dia estão lá em casa, tem marido, tem filho, um monte de coisa para fazer e celular tocando. Ali ela fica zen, só ela. Então, me preocupo muito dela. Isso. É um momento que ela vai fazer algo por ela. Então, eu me preocupo com essa experiência. Quando ela tá de olhinho fechado, eu estou ali atrás dela com a visão por trás dos cílios, para que eu consiga ver bem a raiz. A gente faz a proteção da pálpebra inferior, para que não machuque a pele e também não pegue os fiozinhos de baixo. E um a um, eu vou colocando, separando um fiozinho com uma pinça, com uma mão, e com a outra eu vou aplicando o fiozinho em cima do fio natural dela, com o distanciamento correto da pálpebra. E aí cola? E aí cola, com cola de extensão de cílios própria. E é bom você falar, né, sobre isso, porque é bom a gente ter o conhecimento de que tipo de produto deve ser utilizado. Então, todos os produtos são específicos para a extensão de cílios com liberação da Anvisa. Muitos acidentes têm acontecido por pessoas que se dizem profissionais e utilizam produtos que não são liberados para a Anvisa, não são para colocar no olho. Então, tem até perfis de médicos, oftalmologistas, que hoje se especializaram nessa área da extensão de cílios, que indicam, né, quais são as técnicas ideais, técnicas que fazem de olho fechado. Por que de olho fechado? Porque eu estou manuseando duas pinças muito afiadas, estou colocando produtos. Quando você está de olho aberto, deixa seu olho muito mais exposto a qualquer tipo de fratura ou lesão. Então, é tudo pensado na segurança e na saúde, tanto os produtos que eu estou usando, quanto o método de aplicação. Por isso, a gente está aqui falando sobre a segurança da extensão de cílios, né? Mas Sim. Antes de qualquer coisa, a pessoa que busca por um procedimento como esse precisa conhecer direitinho esse estúdio, entender se esse profissional é realmente qualificado. Exatamente. Né? A gente sabe que você dá aula, né, Tainá? Sim. Então, você realmente foi buscar qualificações, né? E também qualifica ali suas Sim. alunas, suas mentoradas.
justamente para que trabalhem da melhor forma possível, né? Sim, da forma correta. Igual eu falei, a gente está trabalhando com outro ser humano, com a saúde, com a visão, que é algo tão importante. Então é muito importante que você conheça o profissional, conheça o estúdio, acompanhe o trabalho por um tempo. E eu faço questão de passar todos esses conhecimentos que eu tive ao longo do tempo. Fiz questão de me especializar, porque eu acho que qualquer coisa que você for fazer em qualquer profissão, você tem que estudar, você tem que saber o que você está fazendo. Não é só assistir um vídeo ali na internet e vou aplicar porque eu acho que sei. Não, você realmente tem que se formar para isso. E também me capacitei para formar outras mulheres para que isso fosse expandido. Igual você falou, o mercado evoluiu tanto que não faz sentido a gente retroceder, né? Sim. Sem estudo, sem qualificação. Então, a minha intenção é passar isso para frente com novas mulheres qualificadas no mercado, para que elas possam também ter uma fonte de renda. É isso aí. Depois você fala mais um pouquinho sobre o seu curso, tá? Eu quero saber se é um mercado lucrativo. Sim. Mas antes, eu gostaria de falar sobre os cuidados, né? A gente já falou aqui como é que é o procedimento para a colocação dos cílios. Quanto tempo demora? O Depende tempo, de ele cliente? ele depende da quantidade de fios naturais. Você sabia que a gente tem, em média, 150 fios por olho? Oi? 150 fios. Naturalmente? Sério? Não tem Sim. tudo isso, não? Ah, tem, em média. Tem gente que tem até mais, muito mais. E são camadas de cílios, né? Um embaixo, em cima, em cima, em cima. É mesmo? Então, o tempo, ele varia da técnica escolhida. Quanto mais natural, mais rápida. E da quantidade de fios de cada cliente. Então, não dá pra gente falar assim, o seu demorou 1 hora, o meu também vai demorar. Porque certamente a gente tem quantidades de fios diferentes, enfim. E o máximo, assim, que você já gastou? O de máximo vai 2h30, mais ou menos. Olha, Uma então é no técnica bem mínimo 1 elaborada. hora, no máximo 2h30, mais ou menos. por Só pra aí. gente ter uma ideia, né? Das técnicas também. Tem cílios de todos os tempos. Até pra você ter uma ideia, tem campeonato, né, feito de cílios, que são cílios feitos, tipo assim, 12 horas de produção, cílios colorido, enfim. Tem tudo mesmo, tudo mesmo. Olha, igual aqueles eventos de cabeleireiro, de penteados, é isso? Exatamente, tem pra Nossa, cílios que também. legal. Não Tem sabia pra que cílios. existia isso, não. Muito legal. E eu falei aqui pra Tainá, gente, que eu nunca fiz extensão de cílios. Porque, vou até explicar já pra galera. Sim. Por quê? Porque a gente usa muita maquiagem todo dia, você comentou aqui, mas vou explicar direitinho. A gente usa, né? A gente que trabalha em televisão tem que usar muita maquiagem, é base, é pó, é corretivo. E aí acaba sujando os cílios, né? Então os cílios acabam ficando ali na cor da base, na cor do corretivo, na cor do pó. E aí a maneira que a gente encontra na maquiagem de deixar os cílios pretinhos novamente é o quê? Usando a máscara de cílios. E quem tem extensão de cílios não utiliza a máscara de cílios, nem pode, porque senão acaba saindo, acaba arrancando ali, né? Eu falei, e aí, o que eu faço nesse caso? Acho que eu não posso colocar. Pode? Pode colocar. Então, hoje, até quando eu fui fazer a maquiagem, né, me falaram, você vai passar alguma coisa no olho? Eu falei, vou, pode ficar tranquila, só não pode passar a máscara de cílios por questões de saúde, porque como ela adere muito, é muito difícil você tirar ela da extensão de cílios. E aquilo, muito tempo no seu olho, pode trazer malefícios. Mas a maquiagem é totalmente liberada. E aí, para tirar aquele efeitozinho do pó, você pode passar água micelar num cotonete ou numa escovinha própria de cílios e passar, que aquela aguinha micelar já vai limpar esse efeito de pó. E aí, para lavar, é só você lavar com o shampoozinho adequado de extensão de cílios, que vai ter o pH correto e ele vai ser super adstringente, né, demaquilante, para poder tirar todo o resíduo de maquiagem. É super tranquilo. Tainá, independente de utilizar maquiagem ou não, precisa fazer higienização nesses cílios, certo? Sim. E ainda digo mais, independente de utilizar extensão de cílios ou não. Independente. Acredita? Os oftalmologistas recomendam a higiene ciliar, que é a higiene... A gente lava o rosto e esquece do olho. É, menina. Então, eu não esqueço não, porque é muita maquiagem, eu sou obrigada a esfregar. Sim, a higiene ciliar, ela é recomendada para quem utiliza extensão de cílios e para quem não utiliza também, né? Então, quer dizer, os homens também precisam fazer essa higiene. Precisa lavar, precisa lavar. Não fazem extensão, muitas vezes não usam maquiagem, mas tem né? suor, poluição, né? Às vezes alguma sujeira que tá ali nos cílios, então é muito importante, porque isso favorece a proliferação de bactérias
E essas bactérias podem formar calásios, terçol, gerar blefarite. A gente tem um vídeo que você postou na sua rede social, a gente importante. baixou esse vídeo, vou pedir para o nosso diretor colocar na tela, por favor. É o vídeo da limpeza, né, dos cílios. E se não limpa, é isso que acontece, minha gente. Socorro. Então tem lá, ali gera blefarite, né, que é o nome. Ali que é o piolho, não é um isso? piolinho, ele é um ácaro, né, que ele se alimenta dessas sujidades dos seus cílios, né, da oleosidade, e aí ele vai entupir esse folículo do olho e vai gerar esse terçol, que pode evoluir para calásio, que é aquela bolinha, né, em cima do olho. Então é importante que você faça a higiene correta no dia a dia em casa. Eu sempre costumo falar, 50% de responsabilidade da profissional, mas os outros 50% também da pessoa que utiliza a extensão de cílios para limpar em casa e ter os cuidados. Aí é uma imagem da colocação dos cílios, né? Ali naquela última imagem, aí a colocação como é feita. Aí, gente. Aquela última imagem, ela voltando, né, para uma nova aplicação, mas com os cílios bem cuidados, limpos, sem nenhum tipo de resíduo, né? Porque eu sempre faço questão de explicar para elas como faz isso, né, a maneira correta, para que elas possam cuidar em casa. E se chega lá sem cuidar, eu vejo, viu? Vejo, eu sei, não adianta mentir pra mim, não, eu sei. Não, limpei tudo direitinho, não limpou, Tainá. eu sei. Os vestígios da mentira estão ali claros pra você, né? Que é especialista no assunto, consegue identificar. Quando eu olho, eu identifico se a pessoa fez certinho em casa ou não. Ô, Tainá, e aí você fala que a pessoa cuidando direitinho, limpando direitinho, todos os dias. Todos os dias, pelo menos uma vez por dia, tem que lavar os cílios. É isso aí, então a pessoa cuidando direitinho, não coçando o olho, né? Não esfregando. Com a cara no travesseiro. Não utilizando a máscara de cílios, né? Entre outros cuidados, quais seriam? São esses mesmos, são básicos. Às vezes as pessoas dificultam muito, né? Mas limpeza, lavei, penteei e tá tranquilo. E não mexe. Não e põe a aí mão no tem os olho. cuidados para durabilidade, né? Se você quer um procedimento totalmente que dure realmente tudo que ele pode durar, tem que evitar lavar com água quente, mas isso também é ótimo pro rosto, né? Porque é horrível você lavar o rosto com água quente. Tem que evitar o vapor excessivo, né? Uma sauna, por exemplo, exatamente, não pode. Prejudica a durabilidade. Pode, mas você tem que ter ciência de que vai durar menos. E aí, por exemplo, posso ir pra praia, posso ir pra piscina? Pode, tranquilo, é até melhor do que você ir com máscara de cílios, para não ficar com aquele panda, né? Depois que sai da água. Vai ser ótimo. Depois é só passar água potável e tá tudo tranquilo. Tá tudo certo. Fazendo isso, a durabilidade vai até 60 dias, é isso mesmo? E aí vai depender da técnica, né? Da qualidade da técnica. Hoje a gente tem técnicas que duram de 15 até 60 dias no mercado. E aí são técnicas diferentes de aplicação, né? Então, por isso. Aí hoje eu sou especialista nessa técnica de alta durabilidade, com a aplicação e com todos os conhecimentos teóricos que às vezes as pessoas negligenciam, né? Acha que é só pegar o fiozinho e colocar lá e vai dar tudo certo, mas tem todo um estudo sobre o pH do seu fio, a química dos materiais que você utiliza, como que isso se combina para que possa durar mais. E aí vem toda a parte que você falou da qualificação, do estudo, para que você saiba, assim como um cabeleireiro precisa saber sobre o fio do cabelo, eu também preciso estudar sobre o fio da extensão. É isso aí, gente. Aí você tem esses cursos, eu vi que você é super caprichosa. Obrigada. Na hora que você tem ali as suas alunas, você já monta um kit para poder realmente colocar ali, para elas poderem dar os primeiros passos, já com tudo certinho, tudo arrumadinho. É um mercado lucrativo? Vale a pena? Para quem tem em casa, de repente, fala, poxa, vi aí uma oportunidade para mim, gosto de estética, posso trabalhar com isso. E aí, todo mundo pode? Foi assim que eu descobri também. Falei, nossa, eu gosto tanto de cuidar de mim, de ser vaidosa. Faz sentido eu fazer isso pelo outro também. Então, é um mercado que tem crescido, é um mercado que tem muitas oportunidades. Se você estudar, se dedicar, né? E fazer com que... Não tem como dar errado, gente. 1 mais 1 é 2. Tudo que você se dedica e coloca amor naquilo, vai dar certo. Então, tem sido, sim, a porta de trabalho para muitas mulheres, né? Que desejam trabalhar para elas mesmas, fazer a renda, né? Ter sua independência financeira. Então,
Para mim é uma honra poder ensinar outras mulheres e eu sempre, igual você falou, eu cuido da experiência, não só da minha cliente, mas da minha aluna também, para que ela possa realmente sair dali, não só sabendo colocar cílios, mas que ela seja uma profissional qualificada, preparada para o mercado, para lidar com intercorrências, para lidar com as dúvidas. As clientes sempre falam, nossa, Thay, qualquer coisa que eu te pergunto, você tem na ponta da língua. Sim, e é isso, porque eu quero ser o ponto de segurança para a cliente e minhas alunas também precisam ser, né? Então é um mercado que tem crescido e, como eu disse, tem várias vertentes, né? Você pode começar atendendo ali no seu estúdio, você pode começar, não tem um lugar para atender. Salões parceiros que às vezes estão procurando esse tipo de serviço. Tem atendimento a domicílio também, que tem gente que se especializa em atendimento a domicílio. E aí você pode crescer, formar equipes, palestrar sobre um assunto específico, enfim, fazer o uso da rede social para você crescer e outras vertentes. Tem muitas opções. É um mercado assim que me brilha os olhos, realmente, eu vejo muitas possibilidades e é um prazer poder apresentar essa possibilidade para outras mulheres também. É isso, a procura cada vez maior, né? Sim, né? O mercado da beleza para a mulher está sempre em alta. É isso, e Tainá responde tudo, tem as respostas aí na ponta da língua, porque apesar de parecer uma menina, já são anos de experiência, né, gente? Quer saber mais? Você pode entrar lá no Instagram dela, que eu vou colocar aqui novamente para você ver, @estudio.tainaneri, @estudio.tainaneri, e tem também o WhatsApp, DDD 11, número 9, 1323 9544, 91323 9544. Muito obrigada, Tainá, amei te conhecer, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, foi um prazer, obrigada mesmo. Até a próxima, Até a beijo. próxima. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com dicas de viagem para outono e inverno. Não saia daí. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Ótima tarde a você que nos acompanha. A gente já teve uma aula aqui sobre extensão de cílios. Se você perdeu, você pode rever todas as nossas edições, todas as edições do nosso programa lá no YouTube. Hit TV Oficial. Entra lá, acesse a playlist do nosso programa e você revê todas as edições. Perdeu? Vai lá, depois você acessa então todo o nosso conteúdo. A partir de agora tem dica de viagem para essa época do ano, as épocas mais frias, né? As estações do outono e do inverno. É pra gente ficar em casa, quentinho, debaixo da coberta? Não, bora viajar, minha gente. A Tabata Elias, que é CEO da Tatatura Operadora de Turismo, tá aqui com a gente para dar todas essas dicas, certo? Bem-vinda, Tabata. Muito obrigada. Prazer imenso estar mais uma vez aqui com você. E Prazer todo nosso. Vamos falar de viagem, né? Porque ficar em casa, não dá. É, não é porque tá frio que a gente tem que ficar ali debaixo da coberta, não é não? Exatamente. Apesar que eu gosto, viu, menina? É gostoso, né? Não anima muito sair de casa no frio, não, mas a gente também precisa viajar nessa época. Sim, nós temos destinos incríveis que são focados no inverno, né? Uhum. Que já é um atrativo para você curtir o frio. É. Então, existem lugares específicos para curtir nessa época do ano. Exatamente, com atrações que muitas vezes são quentinhas, Sim. aconchegantes. Uma lareira, um bom vinho. É isso aí, nem tudo, né? Nem tudo também é assim, mas tem coisas assim ao ar livre que realmente Sim. são muito gostosas também de curtir no frio, né? É só colocar aquele jaquetão. Exatamente. Não é? E já resolve? Sim. E nessa época do inverno sempre dá aquele solzinho, né? É. Frio, mas durante o dia sempre sai aquele sol. O bom, porque é uma época um pouco mais firme. Então, tem alguns passeios que são melhores você fazer na época do inverno. Uhum. Como até uma dica que eu vou falar para você, é o passeio de balão. É ótimo voar no inverno, porque a gente não tem tanta chance de chuva. Ah, é verdade. Então, é muito bacana esse passeio para você fazer no inverno. É só se agasalhar bem. Exatamente. E vambora. Sim, vamos voar de balão. É isso aí. Pega o balão al- e vamos chegar em vários lugares hoje. É isso aí. Nós temos alguns feriados pela frente, Sim. né? Estamos agora
no mês de abril, né? Temos alguns feriados aí pela frente. Temos. E logo mais também tem as férias de julho, né? Sim. Então dá pra gente começar a se organizar aí para os próximos feriados, para as férias de julho, né? Você mandou pra gente, né, algumas opções, né, de roteiros turísticos aí para fazer, de viagens para fazer aqui pelo nosso país. E eu gostaria que você começasse falando um pouco, né, dando aí um panorama de como seria essa viagem, começando por Foz do Iguaçu. Ai, Foz do Iguaçu é o queridinho. Gente, uma das 7 maravilhas da natureza, então a nível mundial. Então, assim, é um lugar incrível. Eu vejo que é um roteiro muito completo. Olha que lindas cataratas do Iguaçu. Isso é surreal. Eu falo que todo ser humano deveria conhecer esse lugar, porque de verdade é um dos lugares mais belos que temos aqui no Brasil. Já foi quantas vezes, hein, Tabata? Ah, eu já fui mais de 10. Mais de Toda 10. excursão que você promove, você vai? Não todas, não todas, mas existem alguns destinos específicos que eu sou apaixonada, então eu sempre tento estar junto. E Foz é um deles, é o lugar que eu mais gosto de ir, para você ter uma ideia. Então, Foz do Iguaçu é um destino que, assim, além de ser belíssimo, a gente também tem aí um atrativo maravilhoso lá, porque a gente consegue fazer a tríplice fronteira. É um destino que a gente acaba conhecendo ali, estando em 3 países ao mesmo tempo. Olha. Então, você conhece a Argentina, então você pode também aproveitar ali essa oportunidade, estar dentro do roteiro. Normalmente, quem faz Foz do Iguaçu sempre vai à Argentina, porque é uma questão de 30 minutinhos, é só a gente atravessar a fronteira. Já tá ali, né? Já tá é ali. um passinho. Então, vale a pena ir lá, comer bem, tomar um bom vinho, comprar azeite, comprar alfajor, muito bacana também. Temos também a oportunidade de conhecer o Paraguai, para quem gosta de comprar. Então, vamos lá fazer um roteirinho de compras. E Foz do Iguaçu, ele é belíssimo. Então, eu super indico. Vão em qualquer época do ano, mas essa época de inverno é um roteiro que atrai muito. Vale a muito. pena ir nessa época. Vale muito a pena. Mais barato não? Olha, não. Sai a mesma coisa. Porque não é um roteiro que atrai muito no verão. Então, Foz do Iguaçu, por não ter praia, não ter esse atrativo de verão, ele é para o ano inteiro. Assim Então, como o independe, o valor é o mesmo. Exatamente. O valor é o mesmo, mas você consegue aí pacotes bem acessíveis, porque assim, o custo-benefício é muito bom. Se compra bem antes, consegue um descontão ou não? Consegue. Quanto antes você se programar para uma viagem, você consegue melhor preço. Parcelar. Exatamente. Parcelamento aí em 10 vezes sem juros. E assim, os preços são muito bons. Quando se trata de viagem em grupo também, que é uma oportunidade, porque você tem a oportunidade de fazer a sua viagem individual ou a sua viagem em grupo. Em grupo, o custo-benefício, ele é muito bom. Então, você consegue conhecer aí 3 países, né, estar, né, nessa viagem, por uma média aí de R$ 1.200, R$ 1.300, 4 dias de passeio. Olha, isso é muito bom. Com certeza. Ô, Tabata, quando você esteve aqui, né, na última vez que nós nos encontramos, quando nos conhecemos aqui no nosso programa, a Tata Tour, o forte da Tata Tour, era realizar viagens de ônibus, excursões de ônibus. Mas agora tem os pacotes aéreos também, né? Exatamente. A gente tem aí a Tata Tour nasceu com o rodoviário, né? Então a gente trabalha aí com viagens em grupo, que é o nosso foco. Porém, hoje nós estamos aí com essa novidade dos grupos para alguns destinos que também fazemos com transporte aéreo e também com o marítimo, né? Então a gente deu essa ampliada aí, uma novidade, começou aí no final de 2024, nós já tivemos os primeiros grupos, já tivemos grupos para a Costa do Sauípe, na Bahia. Olha, foi que muito gostoso. bacana, resort, tudo all inclusive. E agora também já estamos com o marítimo. Então existem vários destinos que você consegue também fechar com a questão do aéreo. Por exemplo, o próximo feriado nós temos Espírito Santo, que é um roteiro maravilhoso, que é Vitória, Guarapari e Vila Velha.
Olha. Então, nesse roteiro, a gente tem alguns clientes que também estão indo com aéreo. Então, é uma opção. Ah, eu quero ir de ônibus com o grupo ou eu quero ir de avião. Aí chega lá e encontra a turma Chega toda. lá, vão encontrar tudo, exatamente. Porque os roteiros são feitos ali em grupo mesmo, né? Exatamente. Chega lá, vai fazer os passeios, todo mundo junto, o grupo junto. Porque a ideia de viajar em grupo, ela não só traz um custo-benefício, mas ela traz também uma comodidade na sua viagem. É você ter um guia ali que vai acompanhar você, que vai cuidar de tudo para você. Olha, tal horário a gente vai para tal lugar. Então já tem aquela coisa muito organizada que é a questão do roteiro. Então isso agrega muito. Então tem pessoas que gostam muito de viajar em grupo. Você tem a oportunidade de fazer amizades. Sim, porque às vezes a pessoa vai sozinha, né? Então, às vezes a pessoa sai de férias ali num período em que outras pessoas não estão disponíveis ali para fazer uma viagem, mas a pessoa quer viajar. Exatamente. Aí ela vai numa excursão e que faz novos amigos. Exatamente. Faz amizades, tem alegria, tem acolhimento, tem cuidado, tem comodidade. É muito bom. De verdade. Vive experiências ali inimagináveis, né? Exatamente, sim, com certeza. E com uma galera animada, né? Porque tá pra ter animada. Tenho certeza que sua turminha ali é toda animada também, É muito não é? uau! É uau! É uau? É uau! Gostei, galerinha, uau! É, todo mundo volta, quando volta de uma viagem, todo mundo volta gritando uau! É, isso aí. Porque realmente, eu falo que o uau é um termo que a gente só usa para coisas boas, né? Aham. E a gente, quando vai para uma viagem, é picada pelo uau. E aí, vai que vai e não para mais, né? O problema é esse, né? O problema é que você não para mais, vicia. Vicia, é viu? verdade. É picada ali pelo bichinho da viagem, não quer mais Sim, parar, né? É verdade. Pelo bichinho da excursão. Sim, né? sim, exatamente. É isso aí, Tabata. E também eu acho muito legal que vocês sugerem, assim, até o que levar na bagagem. Para o pessoal não exagerar, não levar coisa à toa, né? E também para não esquecer de levar coisas importantes, né? Sim, exatamente. E cada destino você precisa de algo mais personalizado, né? Então a gente sempre dá sugestões do que levar naquele destino, para que não exagerem mesmo. Hoje, principalmente quando a viagem é com o transporte aéreo, é de avião, a gente precisa tomar muito cuidado, porque hoje tem a questão da limitação de bagagem. Então, se você vai levar uma bagagem de mão, são apenas 10 quilos. 10 quilos é uma malinha pequena. Então, você precisa ser prático. O que levar dentro dessa mala, 10 quilos, o que eu posso colocar dentro, né? Quando é com rodoviário, com ônibus, fica mais aberto. A gente não tem limitação de bagagem, né? Dá para você levar uma mala, 2 malas. Então, não tem esse controle tão rigoroso, porque o bagageiro é grande e a gente deixa os clientes à vontade. Mas é bem bacana você entender para onde você vai e o que você vai precisar usar lá, para não exagerar. Exatamente. Aí, sendo uma agência já que sabe exatamente, né, o que precisa ser levado, já dá essa dica para os clientes, né? Eu acho isso muito bacana, porque as pessoas, elas conseguem otimizar também o tempo na hora de organizar essa mala, né? Não precisa ali ficar pensando, será que eu levo isso, será que eu levo aquilo? Não. Já sai com o roteiro pronto, com tudo organizado na cabeça, vai lá, arruma tudo direitinho, né? Não fica perdendo tempo e aí vai pra viagem com tranquilidade, sabendo que não esqueceu nada, porque muitas vezes a gente fica com esse sentimento, né? Sim. Ai, será que eu esqueci alguma coisa? Mas é muito legal essa dica que vocês dão também. Sim. Daqui a pouco a gente volta falando sobre esse assunto, minha gente, ainda falando sobre dicas de viagem para outono e inverno, mas agora precisamos ir para um breve intervalo, mas já voltamos, hein? Não sai daí não. E o nosso programa já está de volta. Seguimos falando de viagens. Esse ano aqui tem vários feriados ainda. Logo, logo vem férias de julho. O tempo tá voando, não é, gente? Já tem as férias de julho. E você já parou para pensar para onde que eu vou? Agora tempo frio, né? Outono, inverno.
Será que tem um destino bacana para eu ir nessa época do ano? Tem sim, viu? Quem está falando sobre isso aqui com a gente é a Tabata Elias, que é CEO da Tatatur, operadora de turismo. Mais uma vez, bem-vinda, Tabata. Obrigada. Já falamos um pouquinho aqui sobre 2 destinos que são muito legais, que a Tabata recomenda, que são Foz do Iguaçu e o estado do Espírito Santo, lá onde vocês costumam visitar 3 cidades, né? Sim, correto. Que é ali naquele destino turístico mais forte ali do estado do Espírito Santo. Exatamente. Ali a gente visita Vitória, Vila Velha e Guarapari. Um lugar maravilhoso. Também aí tem bastante praias. Porém, fora as praias, a gente tem muito o que fazer lá com a questão do City Tour. Então, assim, é um roteiro que tem praias incríveis, mas não atrai somente pelas praias, né? A gente tem mirantes, a gente tem muitos passeios lá. Temos lá a fábrica, o Museu da Vale, onde você conhece um pouco da história do trem. Temos a fábrica da Garoto, que é um lugar muito, muito visitado, porque é bem bacana você conhecer o processo. Então, é um destino incrível que você vai tanto para o verão quanto para o inverno, porque você tem ali as duas coisas. E hoje, né? Hoje em dia parece que já não tem mais inverno, né? A gente tem o friozinho, mas o calor ainda vem junto, Ainda né? tem os dias quentes, Tem né? os dias quentes. Então, ali, às vezes, você tá num roteirinho de inverno, mas você consegue curtir um pouco do calor. Exatamente, Né? Que é assim bem como no Rio de gostoso. Janeiro, né? Que seria o nosso próximo destino aqui, a próxima dica da Tabata. Sim, também é um queridinho, né? A cidade maravilhosa. Eu falo com muito amor do Rio de Janeiro, porque eu acho que eu me apaixonei pelo Rio de Janeiro quando eu estive lá. Porque a gente acaba ficando, às vezes, um pouco restrito por conta do que as mídias põem, colocam. Mas eu quero dizer para você que o Rio de Janeiro é uma bela cidade, maravilhosa e que vale a pena, sim, conhecer. Lá a gente tem lugares fantásticos para você conhecer, tantos pontos turísticos, Cristo Redentor, Pão de Açúcar. Temos dentro da cidade do Rio muita coisa para fazer. Também não é um roteiro ligado somente em praia. Como também nós temos, para essa época do inverno, a cidade de Petrópolis, que você estando no Rio de Janeiro, é questão de 1h30, 2 horas você chega em Petrópolis, que é uma cidade serrana, que lá você pode também aproveitar, apreciar bastante. Uma cidade muito cultural. Então, lá a gente tem o Museu Imperial, é conhecido como a cidade imperial. Sim, Então, tem com todo o mobiliário ali da época, né? Sim, é maravilhoso Petrópolis, você passeia, você come bem. Cidade de Santos Dumont, você conhece a casa de Santos Dumont. Então, tem muito o que fazer lá. O Palácio Quitandinha também, um lugar muito bonito, muito cheio de história, que a gente enriquece muito o nosso conhecimento, né? Então, eu costumo sempre fazer também viagens no inverno para o Rio de Janeiro e sempre que possível a gente coloca aí dentro do nosso roteiro a visita em Petrópolis, que é maravilhoso. E aí já é um roteiro que dura quantos dias? Então, Para estar nas 2 cidades e curtir tudo que tem de melhor ali. sim, a gente costuma fazer em 3 dias. 3 dias já dá Já é pra suficiente. fazer. Já é suficiente. Mas é claro que se você tiver mais tempo, a gente consegue fazer com mais tranquilidade. Mas E 3 depende se é dias. feriado, né? Se são Sim. férias. Exatamente. Como agora nesse feriado de Páscoa, a gente também tem um destino para o Rio de Janeiro. E é uma cidade assim que é muito boa para você ficar 4, 5, até 6 dias, não cansa. E se você quiser aproveitar ainda mais, você ainda pode fazer a região dos lagos, que é Também. Búzios, Arraial do Cabo. São praias incríveis, paradisíacas, que você também pode fazer um passeio lá de uma visita de um dia e voltar para se hospedar no Rio de Janeiro. Que é aquilo que a gente falou de Foz, né? Já tá ali do ladinho do outro país, por que não dar um pulinho ali? Exatamente, Né? Já tá ali aproveita. no Rio de Janeiro, não vai dar uma passadinha ali, ó, na região dos lagos, por que não? Exatamente, isso mesmo. Não é? Aproveita, enriquece seu roteiro, porque a experiência vai ser cada vez melhor. Com certeza, quanto mais melhor, né? Sim, quanto mais melhor. Mais um destino que chama muita atenção, Tabata, é Curitiba.
Ai, sim, Curitiba. Esse também faz parte aí de todos os roteiros que você oferece, né? Exatamente. Vamos subir aí, vamos para o Paraná. Curitiba maravilhoso também, cidade modelo. É um lugar que encanta. A gente lá tem a oportunidade de conhecer o Jardim Botânico. Curitiba é muito rico por parques, né? Pelos parques. Uma cidade muito estruturada. Então temos Jardim Botânico, nós temos Parque Tanguá, nós temos muita cultura lá também. Então é sempre bom lá em Curitiba ter um dia de tour guiado para você entender um pouquinho da história da cidade, de como foi construída, né? Temos ali o Museu Oscar Niemeyer. Tem muito conteúdo. E não só em Curitiba, né? A gente também costuma colocar junto com o nosso roteiro, porque assim, você faz um roteiro muito bacana em Curitiba, mas um dia conhecendo Curitiba já é bem legal, tá? Tem lugares para você conhecer em 3 dias, né? Mas para a gente também dar uma diversificada no roteiro, a gente sempre coloca junto o passeio de trem que vai para Morretes. Então você pode fazer aquele passeio embarcando Aquela em coisa que Curitiba. sempre dá um pulinho ali no pulinho vizinho. ali no vizinho, claro, para não falar que eu conheci só um lugar. É sempre 2 em 1 é melhor, né? 3 em 1 melhor 3 em 1 ainda. melhor ainda. Então a gente tem passeio de trem em Morretes, temos também a oportunidade de conhecer a Ilha do Mel. Olha. A Ilha do Mel é paradisíaca e fica também a 1h30, 2 horas de Curitiba. Então eu também super recomendo e é um destino que a gente super indica agora para o inverno. Muito bom. Nessas épocas de feriado, eu tenho uma coisa assim, viajar no feriado pela estrada, né? Porque a gente acaba pegando muito trânsito. Como é que isso prejudica? Assim, normalmente, como é que vocês fazem? Que horário vocês saem para, de repente, não ser tão prejudicado pelo trânsito quando vão de ônibus, de viagem? Sim. Então, realmente é uma época que o trânsito ele é um pouquinho mais intenso. Mas, por incrível que pareça, a intensidade do trânsito ela é aqui nas regiões mais próximas. Então, se você vai para a Baixada Santista, se você vai para pegar aqui Os litorais, litorais interior, norte, aqui mais interior, próximos, né? Exatamente. E aí, quando passou dessas cidades que estão muito próximas a São Paulo, a gente já não tem Aí mais... Flui. Porque, normalmente, quem vai de carro vai sempre para perto. Sim. Né? Dificilmente a pessoa vai pegar o carro para dirigir 8 horas. Sim. Então, ela vai sempre para o mais perto. Então, a aglomeração maior são as saídas, né? Quando a gente começa a sair da cidade. Então, vai pegando o trânsito. E aí, mas chega uma hora que passou ali as cidadezinhas mais frequentadas pelo paulistano, aí flui. Aí o negócio vai. Então, a gente não tem tanta dificuldade, assim, com a questão da saída. Porque acaba saindo no mesmo dia que todo mundo está saindo, né? Sim. Por exemplo, se o feriado for numa segunda-feira, o pessoal vai sair na sexta-feira à noite. Exatamente. É o horário que vocês costumam sair também. Sim. Mas a gente, que nem aqui, Consegue pegou a seguir estrada, tranquilamente sim, consegue. depois que passa o fluxo maior Exatamente. das mais a cidades saída de São Paulo. turísticas mais próximas, né? Saiu de São Paulo, parece que o negócio flui. É bem o comecinho das rodovias que a gente acaba pegando. Mas depois vai embora. É isso aí. Mas aí não tem feriado. Ah, não tem feriado. Eu queria tanto viajar, queria tanto curtir algum lugar diferente, fazer um passeio diferente com a minha família. Tem day use. Não é isso? É isso. É aquele dia que você vai, você curte aquele dia. Você pega um final de semana qualquer, você curte um dia só. Mas é aquele dia para ficar guardado na memória. Sim. Tem algumas dicas também que você traz pra gente, né? Exatamente. A gente tem vários destinos que são os próximos aqui, os vizinhos, né? Destinos vizinhos, lugares incríveis que você pode aproveitar com um day use, né? Sair daqui de manhã bem cedinho, já chega no local para um belo café da manhã e curte o dia todo e no final da tarde você volta. É tempo para você reabastecer suas energias, para você aproveitar o dia, comer algo diferente, conhecer um lugar diferente e ter um dia uau.
É um dia uau, é isso aí. Sim. O pessoal aproveita bastante desse tipo de viagem, né? De um dia só, bate e volta? Sim, aproveita, aproveita. Como, por exemplo, acho que eu até dei uma dica, que é Vinhedo. Vinhedo é uma das dicas. Vinhedo é uma das dicas. Vinhedo é uma cidade muito pertinho ali, ó, Hopi Hari, aqui do ladinho, né? Vinhedo é bem pertinho de São Paulo. E lá nós temos o Castelo dos Vinhais, que parece uma Disney, aquele castelo é lindo. E a gente toma um café da manhã maravilhoso, lá eles servem um café colonial. Então, quando a gente faz esse roteiro, é um dia muito gostoso, porque você tem um contato com a natureza, você aproveita o ambiente, tem o café da manhã colonial, que é muito bom, e depois você ainda vai conhecer as vinícolas de Vinhedo. Aí depois, na parte da tarde, a gente tem a questão da degustação, de conhecer vinícolas, de aproveitar muito. Então, se aproveita muito. É atividade muito o dia todo? Atividade o dia todo. E você curte a natureza, porque as vinícolas, o castelo estão em meio à natureza. Os ambientes são muito agradáveis, o acolhimento, recepção do local. E passeio para a família toda, né? Todo mundo se diverte. Sim, exatamente. E sem contar que também algo muito econômico, né? Sim. Porque às vezes você quer fazer uma viagem, mas o bolso não está dando para investir tanto. Faz um day use, só não fique em casa. O que não dá para fazer é ficar em casa. Esse é o lema da Tabata, gente. Isso Só aí. não fique em casa. Só não fique em casa, sai de casa. Um porque... jeito para viajar a gente tem. Exatamente. Só não vai ficar em casa. É isso aí, tem para todos os bolsos e para todos os gostos, só precisa vir. Sai de casa, vem com a gente, porque a gente cuida de tudo e faz de tudo para que você possa vir conosco. É isso. Mais uma dica da Tabata para quem está aqui em São Paulo é a cidade de Itu, no interior aqui, né? Sim, também bem gostoso. Itu é uma cidade muito bonita, tem lá a cidade, né, das coisas gigantes. Olha lá, o orelhão. Esse é famoso, hein? Esse orelhão é famoso, antigo, né? Também um destino muito cultural, tem algumas igrejas lá. A gente faz um city tour bem gostoso. Lá a gente tem também uma fazenda de chocolate que é bem visitada. Então sempre a gente coloca dentro do nosso roteiro, porque você tem uma visita ali também com algumas experiências. E agora não, né? Já tem uns 4 anos que temos o trem, o passeio de trem em Itu, que é o mesmo que a mesma empresa que opera o trem de Morretes, que é Serra Verde, e aí sai de Itu e vai até Salto, que é uma cidade vizinha. É um passeio maravilhoso que também você aproveita, assim, para quem gosta de passear de trem ou para quem nunca foi, vale a pena. Olha, opção para a família toda, né? É uma experiência bem Mais gostosa andar no aí. trem. Tic-tac, tic-tac. Para poder viajar, fazer um passeio diferente aí em qualquer final de semana, né? De repente por uma data especial, né? Ai, meu aniversário, queria tanto comemorar de um jeito especial. Olha que dica, olha que ideia, né? Posso dar uma dica? Claro. Nós vamos ter aí um roteiro inédito, que é o Dia das Mães no trem. Vai ser um jantar maravilhoso, com welcome drink, com música, uma coisa muito bem planejado, organizado. Elaborada, sim, planejado por eles. E nós estamos aí abrindo esse roteiro que vai ser para o Dia das Mães. Então, é uma ótima sugestão, porque às vezes a gente fica horas na fila do restaurante para almoçar com a nossa mãe, que olha, quando você entra no restaurante, consegue a mesa, já tá até cansada, passou a fome. Estressou. E aí, por que não uma coisa diferente? Então, a gente embarca aqui em São Paulo, vamos com o nosso ônibus até Itu. E chegando em Itu, a gente embarca no trem, vive uma experiência maravilhosa. Depois nós temos o jantar dentro da estação, com tudo ali preparado com muito amor, com muito carinho. E depois a gente volta para São Paulo no final da noite.
vale muito a pena. Fica meu gostoso, convite hein? já. Vamos passar o Dia das Mães para Itu, porque eu vou levar a minha. Olha, demais, hein? Demais. Dica da Tabata aqui, mais uma, né? Agora Sim. para o Dia das Mães já, mas tem vários feriados por aí. Sim. A gente está falando aqui desses day uses, né? Que são esses bate-voltas aí nas cidades aqui mais próximas, né? Mas eu vi que tem até para Monte Sião day use. Tem. É, Tem Monte menina? Sião. É aquela região, Monte Sião, Serra Negra e Olambra. São... Consegue destinos- visitar Sim, ali? consegue Tudo? visitar. No mesmo dia? Normalmente Monte Sião e Serra Negra. Tá. Olambra precisa de um dia inteiro, que é a cidade das flores, as pessoas gostam de curtir mais. Monte Sião é um lugar muito bom, tanto para você passear, quanto para comer uma comidinha mineira, porque é ali, Minas Gerais, bem na divisa. Mas também é muito bom para quem gosta de compras, Sim. porque é a cidade das malhas, capital nacional das malhas. Então, é muito gostoso aproveitar um dia lá em Monte Sião, que também a gente consegue. Tem também algumas cachoeiras também, mas nessa época do inverno, né, o pessoal às vezes é bom apreciar, né? Só para ver só, né, Só para colega? ver, mas Porque a pra entrar- cidadezinha do tricô é maravilhosa. Linda, né? E aí dá para você conciliar, a gente sempre concilia Monte Sião, de manhã Monte Sião, almoça lá e depois à tardezinha a gente vai para Serra Negra. E aí costuma voltar aqui para a capital que horas? Sai de lá umas 17, 18 horas, coisa de 2h30 nós já estamos aqui em São Paulo. Olha que delícia, já curtiu o dia inteiro, chega em Sim. casa cedo ainda. Exatamente, Né? chega em casa cedo ainda, dá para chegar em casa com tranquilidade, 20, 30, já estamos chegando aqui em São Paulo e dá para passar esse dia maravilhoso, bem bacana mesmo. Não precisou fazer nada, não dirigiu, não se estressou com nada, volta dormindo no ônibus, Exatamente. aconchegante, é uma beleza. Sim, se divertiu, Uma fez ótima novas oportunidade. amizades, foi servido, porque quem não gosta, né, de ser servido, Olha. né? Eu falo que na Tatatur nós estamos aqui para servir, né? O Nada gostoso melhor. do grupo é isso, né? É verdade. É você poder estar ali e servir as pessoas, ver brilho no olhar, ver sorriso no rosto. Olha só, já está acabando aqui o nosso programa, mas eu queria que você, em um minutinho, falasse de um destino que é muito, muito famoso agora no inverno, que é Campos do Jordão. Não tem como não falar sobre isso. Não tem, né? Bom, Campos do Jordão é incrível. Lá a gente tem a oportunidade de não só passear sobre a montanha, a cidade mais alta do Brasil, mas lá você tem uma gastronomia incrível, uma cidade muito arquitetônica, a Suíça brasileira, né? Então é muito charmoso, tanto para você passear, comer um bom fundi, tomar um vinho. Campos do Jordão pode ser visto de um dia ou também um destino que você pode passar mais dias. Mas um dia em Campos do Jordão ali, ó, é o teleférico que você consegue ter vistas do alto da montanha. Temos ducha de prata, lugares que você consegue apreciar a natureza. É um roteiro muito completo e, claro, que o mais procurado nessa época do inverno. Principalmente pelos casais? Isso que eu ia falar, seja pelos casais que adoram o É romantismo. romântico, né? Sim, mas hoje em dia com muitas famílias também, as crianças, porque temos ali o Parque do Capivari, onde você tem patinação de gelo, existe muitas coisas para fazer, então também voltado muito para a família. Em um dia só dá para fazer esse roteiro todo? Um dia, bom, dá para você tem que parte. fazer escolhas. É isso, mas dá para curtir legal, mas né? dá para curtir legal, vai de manhãzinha também e volta no final da tarde, dá para aproveitar bem. É isso, gente. Tabata Elias trazendo muitas dicas de viagens aqui para o nosso programa para esse outono e inverno. Ela é CEO da Tatatur, operadora de turismo. Eu vou deixar aqui os contatos dela lá no Instagram, @Tatatur, com 2 R's, Certo. Viagens. Tatatur Viagens, lá no Instagram. Tem o site tatatur, com R só, .com.br. E tem o telefone, DDD 11
número 3596-8370, 3596-8370. Obrigada, Tabata, mais uma vez pela sua presença aqui, por tantas dicas legais que você trouxe pra gente. Eu que agradeço, muito obrigada. Espero você numa viagem e que venham todos viajar, porque na Tata Tour o simples pode se tornar incrível. É isso, obrigada. Beijo, até a próxima. Beijo. E a você que acompanhou a gente, obrigada pela companhia. Beijo grande, que Deus abençoe sua tarde. Até a próxima. Tchau, tchau.